Versículo 1 e o versículo 10. Somente a parte A do versículo 10. E diz assim, segundo Samuel 24, versículo 1. A ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Aí o versículo 10, a parte A, do capítulo 24, diz assim: pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo. Glória a Deus. Tremendo e poderoso é o Senhor. Querido Deus e amado Pai, no nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade. Está aqui a tua igreja, a sua palavra, e no nome de Jesus nos ajuda, nos orienta, nos concede, meu Deus, vida e vida em abundância, através da tua palavra. Em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Nós vamos aprender do nosso Deus e fazer aqui um debate. A Bíblia diz que Deus, ele pede para Davi numerar o povo, né? Se fosse nos dias de hoje, era o censo, né, que diz. O censo que faz parte de saber quantas pessoas tem no bairro Pastora, na cidade de Laranjeiras, na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe e no nosso Brasil, em todo o geral. É chamado de censo. E de alguns censos que Deus pediu para enumerar o povo, esse aqui, irmãos, tem uma particularidade tremenda. E é muito triste este censo daqui. A Bíblia relata que Davi é segundo o coração de Deus. Todos sabem da história, né? Vem de uma família muito sofrida, mais prestativa aos serviços cotidianos. E quando os irmãos observam, Davi é o único que o pai decide ser pastor das ovelhas, o cuidador do alimento da casa, o principal, que é Davi. E por incrível que pareça, na nossa vida, parece que nós paramos no tempo, muitas das vezes, e pensamos que nada vai acontecer. Não pense assim não, viu? Deus observa tudo. Deus, ele sabe de tudo. Deus conhece o coração da vida de cada um de nós. Quando Davi ele pensou que ia ser pastor de ovelha, Deus monta um plano no céu e muda por completo a vida de Davi, através do seu projeto arquitetônico, posso dizer assim, com os planos celestiais. E começa de cima para baixo. E sempre foi assim, irmãos, a história bíblica, até nos dias atuais. Por incrível que pareça, estamos vivendo no século 21 e a gente pensa que parou do tempo. E o nosso Deus, ele continua sendo fiel. Ele continua sendo verdadeiro. A
gente que começa a fracassar, a gente que começa a se balançar, achando que tudo está perdido, mas Deus está observando. Deus está dizendo: ali eu monto um plano para a vida daquele ali. Ali eu tenho um plano para a vida daquela. Para a vida daquele eu tenho um plano. E muitas das vezes, aquilo que a gente acha que vai dar certo, não dá certo, porque Deus não está no negócio. Saiba disso. E muitas das vezes a gente passa na frente de Deus e faz do nosso jeito, e as coisas começam a dar errado, e vai se queixar de quê? Será que é de Deus? Aí eu posso dar um título para aqui, irmãos, é bem rápido. O peso de ser líder. Ser líder não é fácil. Você ser líder não é fácil. Você ser cabeça não é fácil. Ser liderar ao seu lado não é fácil. Vocês que são pai de família, mãe de família, vocês sabem que não é fácil. E muitas das vezes você tem que ter para o seu filho, porque senão a coisa começa a desmoronar. E não pode ser assim, né? Aí Deus monta seu plano, escolhe Davi, e Davi tem um projeto nas mãos, a qual ele nunca sonhou. Que maravilha! Nós temos um projeto na mão, a qual nós nunca sonhamos. Mas o que eu observo na vida de Davi é que ele foi um homem corajoso. E ser corajoso é uma virtude, porque a coragem, ela nos anima a caminhar um pouco mais. Mas é coragem com sabedoria, com entendimento. Porque ser corajoso por ser é fácil, e depois vir as desordens na vida, né? Tem que ser corajoso com entendimento, com sabedoria, com as instruções do céu, e dizer: eu vou partir para cima e eu vou vencer, no nome de Jesus. É assim que tem que ser o servo de Deus. Tem gente que diz: eu vou partir para cima, se der certo, Deus, se não deu também. Deus não está nesse negócio. Entendeu? É partir para cima no nome de Jesus, corajoso, firme, e vamos avançar. Aí Deus faz isso na vida de Davi. Davi, ele, a partir da unção, ele começa a ser transformado, mudado, ser diferenciado dos outros. Deus, ele surpreendeu até o pai dele. Deus surpreendeu os irmãos. Deus surpreendeu Saul. Você, moço, ele disse: sou eu mesmo. Matei um urso e um leão para não comer as ovelhas do meu pai. Coragem, força. E Deus foi comigo. A Bíblia diz que a instrução do céu sobre a vida dele, ela está na companhia de Saul. Ele aprendeu com Saul a liderança, a ser rei. Porque mais tarde o projeto de Deus era aquele
reinasse o povo de Deus. E louvado seja Deus, o que Deus fala e faz, Ele cumpre. E não foi diferente na vida de Davi. E aí ele lidera o povo de Deus, e a Bíblia relata, como todos sabem, ele é o segundo coração de Deus. Você já pensou, Deus olhar do céu e dizer: olha, ela é segundo meu coração, ele é segundo meu coração. Deus dizendo: há um prazer do céu sobre a nossa vida, quando a gente procura fazer a coisa certa. Deus se agrada demais. Aí ele foi indo, e teve algumas quedas, algumas derrotas, para ele saber que Deus estava no controle e não na força do braço. E vimos que Deus continuava com ele, Deus estava com ele. Chega um momento aqui, irmãos, nesse segundo livro de Samuel, capítulo 24, que Davi estava com uma preocupação imensa sobre as guerras da época. E Deus ele vê tudo, ele sabe de tudo. E principalmente a vida do crente, do cristão, né? Ele observa e vê todos de igual modo. Só que a vida do líder, ele tem uma responsabilidade maior, porque ele conduz o povo de Deus, ele dita regras e o povo cumpre, ele fala e o povo ouve. A responsabilidade é muito grande na vida do líder. E aqui eu vejo Deus dizendo para ele: enumere o povo. Davi, enumere o povo. E a Bíblia diz que a ira de Deus se acende contra Israel. E eu fiquei pensando o que é que aquele povo tinha feito para que a ira de Deus se acendesse depois desse censo. A Bíblia diz que o peso no coração de Davi, depois de haver numerado o povo, foi muito grande. E aqui, irmãos, no versículo 8 do 24, diz assim: assim percorreu toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. 9 meses e 20 dias o censo de Davi correu toda a terra. Aí a Bíblia diz que trouxeram um número e entregaram ao rei Davi. E disse assim: Davi, nós temos aqui 900 mil homens sob o seu comando, sob o seu controle. 900 mil, irmãos. Eu fiquei pensando, naquela época, se já tinha esse povo todo, imagina hoje, 2025. A Bíblia diz que o peso da mão de Deus sobre Davi, depois que ele recebeu os números, foi imediato. Ele envia um profeta
chamado Gade, vidente de Davi, né, que estava na companhia de Davi. E Gade diz assim a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas eu te ofereço, e escolhe uma delas, para que tu faças Foi, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber e disse-lhe: quer